Na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, vamos ler do verso 12 até o verso 17. Vai ser a nossa leitura e a nossa reflexão será em cima desse texto sagrado. Versículo 12 diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Não feche a Bíblia. Sente, permaneça com ela aberta, e nós iremos meditar nesse texto sagrado para o louvor e para a glória do Senhor. Amém? Se você quer dar um tema a esta mensagem, revesti-vos como eleitos de Deus. Mais uma vez, revesti-vos como eleitos de Deus. Amém? Grande bênção. Não tem como a gente definir a grandeza da bênção de saber que somos predestinados, que somos eleitos de Deus, que somos escolhidos de Deus. Não existe nada que se compara a gente ter esta informação, esta convicção. Amém? Porém, a gente não pode esquecer que a palavra de Deus, ela é, como diz o autor aos Hebreus, ela é uma espada que corta dos dois lados. Ela corta de dois gumes. Então a gente precisa estar atento a esse detalhe. Imagino, estou aqui dando uma introdução. Imagino que muitas e muitas vezes os apóstolos juntos conversavam entre si: que privilégio de sermos escolhidos entre tantos homens em Israel, mas Jesus nos escolheu, nós 12. E acredito que eles, em alguns momentos, com as suas famílias, também falavam da grandeza, do privilégio de ser um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Isso é uma honra, isso é uma alegria, isso é um privilégio muito grande. Porém, em um determinado momento, Jesus chamou eles e conversou com eles em particular, os advertindo, dizendo o seguinte: Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 70. Escutem com carinho o que disse Jesus aos apóstolos em um determinado momento do ministério deles. Disse Jesus: não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Olha que advertência de Jesus. Não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Como eu dei um tema para esta noite, revesti-vos como eleitos de Deus, e nesse texto o apóstolo Paulo nos mostra de uma maneira especial que a gente deve se revestir. E o que é que significa revestir? Eu estou vestido com uma camisa e estou revestido com um terno, um paletó por cima da camisa. Revestir é colocar por cima, mas aqui não se trata de algo que seja literal, no sentido de alguma peça, de alguma vestimenta. Aqui está se tratando de nossas atitudes, de nossas ações no dia a dia. Amém? Portanto, preste atenção. Sabemos que somos eleitos, que somos escolhidos, predestinados por Deus, mas como é que isso funcionou? Como é que isso funciona? Deus, ele tem alguns atributos que é peculiar dele e só dele. Por exemplo,
Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Onipotente significa pode todas as coisas dentro da sua vontade. Onisciente sabe de todas as coisas antes que aconteçam, para ele não tem surpresa. Onipresente está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus é quem tem estes atributos e mais ninguém. Só Ele. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos revela como é que esta eleição aconteceu. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 2, assim está escrito: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Ou seja, dentro da sua onisciência tem a presciência, ou seja, antes que aconteça, Deus já sabe. Quais critérios que Deus usou e que Deus usa, só Ele é quem sabe. Mas Pedro nos revela que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Amém? E que privilégio, né? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Existe um crime no Código Penal que se chama falsa identidade. É quando alguém assume a identidade de outro, assumindo o nome de outra pessoa, por exemplo. Nós que estamos aqui desta noite, você que está em casa, e muitos outros, nos declaramos cristão. E eu acredito que sim. Porém, nossas atitudes vão nos revelar se de fato somos ou não cristãos. Como cristão, nós temos alguns deveres, alguns compromissos, algumas responsabilidades, algumas advertências da parte de Deus. E dentre elas, esse texto ele é riquíssimo. Eu queria que você observasse com carinho o versículo de número 12. Só esse texto em si, ele fala de uma forma muito grande, muito intensa a nós que somos cristãos. Diz o apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 3, versículo de número 12. Você está com a Bíblia aberta, confira junto comigo. Revestimos, pois, como eleitos de Deus. Somos eleitos de Deus? Amém? Você é um eleito de Deus? Você é uma eleita de Deus? Como é que você deve se revestir? Aí agora vem a nossa identidade. Se nós somos de fato e de direito eleito de Deus, então agora a gente tem um revestimento a fazer, a usar, a praticar. E qual é este revestimento? Diz o apóstolo Paulo: revestimos, pois, como eleito de Deus, santos. Olha, primeira atitude, a gente deve ser santo. Não é ser santo na essência da palavra, porque santo na essência da palavra, só Deus. Nós somos pecadores e nem preciso falar de teus pecados, nem dos meus. Nós somos pecadores. Porém, há uma diferença entre pecador santo ou santificado para o pecador que vive separado das coisas do mundo, separado daquilo que não agrada a Deus. Então, desde o instante, do momento que você nasceu de novo, que eu nasci de novo, que nós nascemos de novo, a partir daquele momento a gente agora procura ter uma vida separada, uma vida santificada para o louvor e para a glória do Senhor. Amém? Afinal de contas, está escrito, né, em diversas passagens: sede santo, porque o Senhor nosso Deus é santo. Primeiro revestimento que Paulo fala aqui: santos e amados. Olha, que coisa boa a gente saber que é amado. Talvez a gente não seja amado por tantos e tantos outros da sociedade, do mundo, da família, mas nós somos amados por Deus. Está escrito que Deus nos amou de uma forma tão grande, que Deus amou o mundo de uma forma tão grande, que Ele nos deu Jesus para que pagasse na cruz os nossos pecados. Não existe prova maior do que esta. E Deus faz questão de revelar através do apóstolo Paulo que Deus provou o seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós somos amados, amém? E a gente deve ter esta consciência. A gente deve procurar ser santo, a gente deve ter a consciência de que somos amados e de ternos afetos. Ou seja,
Coisas que vêm de dentro da entranha, coisas que vêm do coração. Não é um amor que nós retribuímos de uma forma fictícia ou de uma forma hipócrita. Não, é algo que vem de dentro. É um abraço gostoso, é um aperto de mão gostosa, é um amor com verdade, é um amor com sinceridade, porque isso faz parte de Deus para aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Afinal de contas, Jesus fez questão de dizer lá em João, e eu vou pedir que coloque na tela se for possível, capítulo de número 13, versículo 35, Jesus disse: nisto conhecereis que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor um pelos outros. Uma das provas de que nós somos de fato discípulos de Jesus, é se a gente tiver amor uns pelos outros. Se não tiver, a gente não provou, não passamos no teste. Por isso que Paulo diz, ternos e afetos, misericórdia. Outro revestimento, misericórdia. Ou seja, a misericórdia tem que ser algo que deve ser patente, latente em nossas vidas constantemente. Em todos os dias, em todas as horas, em todas as oportunidades. Motivos teremos demais, pessoas vão nos ferir, pessoas vão nos machucar, pessoas vão nos denegrir, pessoas vão falar da gente, olha, e a gente tem que usar de misericórdia. A gente tem que usar de misericórdia, como diz aqui o texto. A gente tem que usar de bondade. Isso é uma das características, isso é uma das virtudes do salvo, do eleito, do predestinado, do escolhido, amém? Então, se você é eleito, é predestinado, é escolhido, estas virtudes devem fazer parte da sua vida de uma forma natural, para o louvor e para a glória do Senhor. Bondade, olha, bondade, algo que a gente não vê no mundo, é difícil a gente ver pessoas bondosas, mas a gente deve ter essas características, para o louvor e para a glória do Senhor. Amém? Humildade, a humildade tem que fazer parte de nossas vidas. A gente não pode pensar que a gente é alguma coisa, que a gente pode alguma coisa. A gente precisa lembrar, a gente precisa nunca esquecer do que Jesus disse: sem mim, sem mim, sem mim, nada podeis fazer. Embora a gente faça muita coisa e acha que é alguma coisa, mas não tem valor, não tem validade. As coisas que têm validade em nossas vidas têm que ser feitas através de Jesus, para a glória de Jesus. Porque está escrito, é por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Outra virtude que a gente deve se revestir, mansidão. A gente vem do mundo, às vezes violento, às vezes brabo, às vezes acha que é alguma coisa, mas quando a gente se rende a Jesus, quando a gente nasce de novo, a gente aprende dele, que ele disse: aprende de mim, que sou manso, aprenda de mim, que sou humilde de coração. Então isso são virtudes que faz parte daquele que é eleito, daquele que é escolhido, daquele que é predestinado para o louvor e para a glória do Senhor, amém? E também de longanimidade, paciência. As coisas não estão acontecendo como você gostaria, tenha paciência, confie, acredite naquele que é poderoso, naquele que é capaz de mudar qualquer história, naquele que pode fazer qualquer coisa, naquele que é Senhor absoluto e que tem um domínio de tudo, o nosso Deus. Amém? Vou recapitular. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Amém? Versículo de número 13. Suportai-vos uns aos outros. Não é suportar no sentido de carregar nas costas, não. Suportar é no sentido de servir de suporte, para ajudar. Quem quer que seja. Quem quer que seja. Não é para a gente suportar apenas aqueles que a gente gosta, aqueles que a gente tem um amor maior, aqueles que a gente tem uma intimidade maior. Não. É qualquer um que faz parte da igreja. É qualquer um que se declara a Jesus como Senhor, como o Salvador da sua vida. Suportai-vos uns aos outros. Vai ter momento em nossa vida que eu vou ferir, eu vou machucar. Vai ter momento que você vai ferir, que você vai machucar. E a gente não sabe quando isso acontece. Por isso que a gente precisa suportar uns aos outros.
E aqui, Paulo faz questão de dizer de uma forma bem clara: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, quem é que não tem motivo de queixa contra alguém? Só se não tiver aqui na terra. Mas se a gente for olhar a nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos de sangue, nossa parentela de sangue, tem aqueles que a gente se identifica, claro que tem, mas tem aqueles que a gente tem que suportar. Tem aqueles que a gente tem que tolerar. Tem aqueles que nos ferem, às vezes com atitudes, às vezes com palavras, às vezes com ações. Tem aqueles que nos decepcionam, tem aqueles que nos causam prejuízo, tem aqueles que faz coisas absurdas. E o que é que a gente deve fazer? Perdoar. Perdoar tantas quantas forem necessárias. Você sabe tanto quanto eu, que Jesus disse que a gente deve perdoar 7 vezes 7. Olha, no dia, os discípulos, quando ouviram esse Jesus, questionaram a ele em outra ocasião: Senhor, é isso mesmo? É 7 vezes 7? Jesus disse: não, vocês não entenderam direito, é 70 vezes 7. Se isso fosse um número real, seria 490, mas não é o número real. Isso significa tantas quantas forem necessárias. Assim como a gente chega na igreja, em todos os cultos, e a gente dobra o joelho e diz: Pai, me perdoa. E ele perdoa ou não? Ele perdoa ou não? Você tem alguma dúvida disto? Claro que não. É assim também que você deve proceder, ao que Paulo diz aqui: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu sei que perdão não é fácil, eu sei que perdão não é simples, eu sei que falar de perdão é bonito, mas na prática é muito difícil, porque só sabe quem foi ferido, só sabe quem foi traído, só sabe quem sofreu prejuízo, só sabe quem padeceu, só sabe quem foi decepcionado. Mas a gente não pode esquecer que a gente também decepciona, que a gente também faz algumas coisas que não é do agrado dos outros, que a gente também não é perfeito. A gente precisa entender: mas eu não fiz o que ele, o que ela fez, faz. Sim, mas faz outras coisas que talvez seja pior. Ou talvez nem seja pior, mas não importa. O que importa é que todos nós somos carentes do perdão de Deus. E Deus nos revela que a gente deve perdoar uns aos outros, assim como Ele nos perdoou. Se a gente colocar isso em prática, aí a gente vai perdoar todas as ofensas. Porque se a gente não perdoar, é porque a gente está dizendo que Deus também não nos perdoou. Se eu não perdoo, eu estou dizendo que Deus não me perdoou. Agora, se Deus me perdoou, é assim que eu devo também perdoar. Observe com carinho, por favor, Júnior. Colossenses 3, versículo 13. Observe com carinho o que é que Paulo escreve aí. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa. Paulo não está dizendo que é para perdoar sem ter motivo de queixa, não. Se você tem razão, se você tem motivo de alguém que te machucou, que te feriu, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É assim que a gente deve praticar, é assim que a gente deve proceder, para a gente não cair no crime da identidade falsa. Se somos cristãos, devemos procurar praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Amém? E o Senhor continua no versículo 14: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E para falar do amor, não precisa, porque a gente sabe, a gente conhece muito bem o amor. A gente conhece pelas canções, a gente conhece pelas melodias, a gente conhece pelas poesias, a gente conhece. Acima de tudo em nossas vidas, deve ter o amor. O amor que, segundo o apóstolo Paulo, suporta todas as coisas. Vocês têm ideia do que Jesus passou por nós? Porque Ele nos amou.
Você tem ideia do que Deus suportou? Não que ele precisasse suportar alguma coisa, que Deus não é ser humano para ter nossos sentimentos, Deus é diferente. Mas ele, de certa forma, ele separou-se de seu filho por alguns momentos, porque nos amou. Porque nos amou. E quando a gente olha para a gente mesmo, não precisa a gente olhar para os outros, não. Só precisa a gente olhar para a gente mesmo. E fazer uma análise em nossa vida e dizer, meu Deus, como é que tu me ama? É como nossa irmã Nova cantou aqui nesta canção. Eu não sei o motivo dele ter me escolhido, dele ter me amado, eu não sei. Só ele, só ele. Porque ele é amor. Amém? Ele é amor. E ele nos orienta nesta noite que acima de tudo, porém, esteja o amor. O amor é o vínculo da perfeição. E quem é de Deus, quem é de Cristo, quem nasceu de novo, o amor está dentro dele. Você é escolhido? Amém. Você é predestinado? Amém. Você é eleito? Amém. Então dentro de você tem o amor. Não só dentro de você, mas dentro de todos que foram por Deus salvos. De todos que nasceram de Deus. Como é que a gente pode, de certa forma, provar isso? Por meio da palavra. 1 João capítulo 5, ele usa uma série de palavras que nos mostra que todos, sem exceção, todos que nasceram de Deus, têm amor. Ama. Se não amar, porque não é nascido de Deus. Observa aí 1 João 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Se você crê, se você invocou que Jesus é o Cristo, se você crê nele, se você sabe, se você confia, se você invocou ele como Senhor, como Salvador, você é nascido de Deus. Está escrito. E todo aquele que é nascido de Deus, ama ao que o gerou. Nem precisa eu perguntar, porque eu sei que nós amamos a Deus. Quem foi que nos gerou? Deus. Nós amamos a Deus? Sim. Não tem como um cristão não amar a Deus. Não tem como um cristão não amar a Deus. Porque é o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, que é Pai, também ama ao que dele é nascido. Quem é que é nascido de Deus? Todos nós. Todos nós. Então, amamos porque o amor está dentro de nós. Amamos porque Deus colocou dentro de nós o amor. É uma obra que foi feita por Deus. No versículo 2 ele diz assim, ó. Nisto conhecemos, que amamos os filhos de Deus. Nós sabemos. Se você não ama, então alguma coisa está errada. E não é com Deus, nem com a sua palavra. Deve ser com você. Por quê? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. É uma coisa que faz parte do ser humano. Por isso que Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Então, quando a gente nasceu de novo, nós recebemos de Deus uma nova natureza. E nessa nova natureza, quem é que nos comanda? O Espírito Santo de Deus. Espírito Santo este que a gente recebeu no ato, no momento do nosso novo nascimento. Paulo diz em Romanos 8:9 que se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não é dele. E quem tem o Espírito de Cristo é guiado por ele. Por isso que nós amamos, por isso que nós nos identificamos, por isso que nós amamos uns aos outros. Porque se isto não acontecer, é preciso rever o tipo de cristianismo que estamos vivendo. E eu bato muito nessa tecla, por quê? Porque de repente a gente pode associar o ser participante de uma congregação, o fazer parte de uma igreja, o estar num rol de membro de qualquer igreja e achar que este é o motivo, a razão pelo qual somos nova criatura. Não. Nova criatura se dá por meio do novo nascimento.
E é isso que Paulo diz quando a pessoa escuta a mensagem do Evangelho. Efésios 1, 13 e 14, Paulo diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade para o louvor e para a glória de Deus. Quem não tem o Espírito, esse não é de Deus. Talvez você tenha esquecido, ou talvez não lembre, mas talvez saiba. E se não sabe, eu vou dizer nessa noite, mais uma vez. Quando Jesus esteve aqui na terra, no seu ministério terreno, no último dia da festa, está lá em João 7, 37, 38, 39, Jesus gritou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto falava Jesus a respeito do Espírito Santo, que havia de receber todo aquele que nele cresce. Olha, você está prestando atenção no que Jesus falou? Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Você crê em Jesus? A primeira coisa que você recebeu foi o Espírito Santo. Daí você nasceu de novo. Daí você agora passou a ser uma nova criatura. Daí você passou agora a ser uma pessoa diferente. Daí agora você está salvo, remido, comprado pelo sangue de Jesus. O que é que você deve fazer? Se revestir destas virtudes que o Senhor aqui nos mostra nessa palavra. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. É assim que a gente deve procurar viver como cristão aqui nessa terra, para o louvor e para a glória do Senhor. Amém? Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é algo que deve ser natural em nossas vidas. É como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange e a gente precisa viver para o louvor e para a glória do Senhor. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Ele morreu por todos, logo todos que morreram devem viver como? Olha que coisa linda o versículo 15. Preste atenção. Jesus morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Nós que estamos aqui, nós que estamos salvos na pessoa de Jesus, não devemos mais viver para nós mesmos. Esta é a mensagem do Evangelho. Viver para quem? Para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nossa vida agora deve ser uma vida para o louvor e para a glória do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Portanto, acima de tudo, porém, esteja o amor. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 15. Diz o apóstolo Paulo em Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Fomos chamados para viver em paz. Fomos chamados por Cristo para viver em paz. Não deve haver entre nós contendas. Não deve haver entre nós demandas. Não deve haver entre nós litígio. O apóstolo São Paulo diz que só em haver entre nós algum tipo de contenda já é uma derrota para nós. Porque nós somos chamados para vivermos em paz. Se eu te ofendo, qual é o teu dever? Me perdoar. Se você me ofende, qual é o meu dever? Te perdoar. E se você me perdoa e eu te perdoo, estamos em paz. Agora, se você não me perdoa, aí você não vai viver em paz. Se eu não te perdoo, não vou viver em paz. Mas Deus nos chamou para a gente viver em paz. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo. Disse Jesus em certa ocasião, está lá registrado em João 14, 27. Eu vos dou a minha paz. Eu vos dou a minha paz. Olha o que é que Jesus diz. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Você é de Jesus?
Ele te deu o quê? Ele te deu o quê? Então a gente precisa viver em paz. Em paz conosco, em paz com Deus, em paz com o mundo. Deixa que o mundo, se tiver de pegar fogo, que pegue fogo. Mas o que importa é o nosso coração em paz. Consciente, certo de que nada acontecerá conosco que não seja para o nosso bem. Está escrito, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso não é uma coisa que é para a gente saber, isso é uma coisa que a gente já sabe porque está revelado. A paz de Cristo. É por isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz de Cristo que excede todo o entendimento. É o mundo cambaleando, feito um bêbado. É as coisas no mundo acontecendo e o cristão tranquilo. Porque eles sabem quem creu. Eles sabem quem acreditou. Eles sabem que sua vida está segura. Amém? E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Não tem intelectual, não tem cientista, não tem filósofo, não tem ninguém que possa entender esta paz que me pertence, que te pertence, que pertence a todos aqueles que nasceram de novo. É a paz de Cristo. O mundo não tem, o mundo não sabe, o mundo não conhece, mas nós temos, nós conhecemos. Precisamos pôr em prática. Precisamos pôr em prática. Se levante quem quer que seja e abençoe. Se levante quem quer que seja contra você, abençoe. Nós somos chamados para abençoar, não para amaldiçoar. Nós temos exemplos e mais exemplos de homens de Deus que procederam fielmente. Eu poderia aqui citar vários, mas eu vou citar o primeiro mártir do cristianismo. Quem lembra quem foi? Eu estou aonde? Ah, sim, pensei que eu não estava na igreja. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Um dos maiores sermão pregado no Novo Testamento. Uma das maiores explanações do Velho Testamento, de uma forma bem clara na sequência. Estevão dá aquele sermão, no final as pessoas lhe apedrejam e ele olha para o céu e diz: veja o céu aberto e Jesus à direita de Deus. E em seguida ele diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Senhor, não lhes impute este pecado. Que eles sejam condenados por tudo quanto fizeram, mas por me apedrejarem, não. Eu estou perdoando. O que é que Estevão está dizendo? Assim como o Senhor me perdoou, eu também estou perdoando agora. E é assim que a gente, como cristão, deve proceder, para a gente poder desfrutar dessa paz. Quando eu não perdoo, eu não desfruto da paz de Cristo. Quando você não perdoa, você não desfruta da paz de Cristo. Para você desfrutar da paz de Cristo, você precisa perdoar. Pastor, você não tem ideia do que ela, do que ele, do que fizeram comigo. Sim, eu não tenho ideia e nem vou querer saber a ideia. Mas eu quero que você saiba que o que você fez com Deus, você também não tem ideia do que você fez com Deus. E Deus te perdoou ou não? Deus não te perdoou? Então, se Deus te perdoou, tu também deves perdoar. Para você viver em paz. O que acontece é que às vezes a gente não consegue perdoar, porque a gente não aprendeu que não perdoar é mais ou menos assim, é tomar veneno e esperar que o outro morra. Você está traindo para você amargura. E você vai atrair para você problemas sérios, em todos os aspectos, em todas as áreas. Se liberte, lance fora o perdão, perdoe quem quer que seja, tire esta raiz da amargura de você, desfrute da paz de Cristo. Assim como Deus nos perdoou, devemos nós também perdoar. Amém? A paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
É a mente que domina o nosso corpo, é a cabeça que domina o nosso corpo. Quantas e quantas pessoas que estão, de certa forma, bem fisicamente, e de repente tem a notícia de estar com uma doença terrível, e acumula aquilo na sua mente, na sua cabeça, e de repente piora. E de repente piora, porque a sua cabeça é quem controla o mundo, é quem controla o seu corpo. Por isso, o Senhor quer que a gente tenha a nossa mente limpa. Limpa dos problemas, limpa dessas coisas. Perdoe. Para a gente ser limpo, a gente precisa perdoar. Para a gente desfrutar da paz de Deus, a gente precisa perdoar. Suportai-vos uns aos outros. Põe de volta aí Colossenses 3,13, por favor. Depois eu volto para o 15. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém, irmãos? Volta para o versículo 15. Fomos chamados para vivermos em paz. Amém? Você está em paz com você? Você está em paz com Deus? Você está em paz com o próximo? Para a gente estar em paz com Deus, a gente precisa estar em paz com o próximo. A gente só pode amar a Deus se a gente amar o próximo. E para eu amar o próximo, eu primeiro preciso amar a Deus, e segundo preciso me amar. Porque se eu não me amar, como é que eu vou amar os outros? A paz de Deus que excede todo entendimento. Fomos chamados para vivermos em paz. Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo. E seja grato, seja agradecido. Jesus, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Senhor, te agradeço. Será que nós temos motivos para agradecer a Deus? Será que nós temos alguma razão para agradecer a Deus? Claro que nós temos de sobra. Quem éramos, quem somos. O que tínhamos, o que temos. O que teríamos e o que vamos ter. Irmãos, o que está preparado para nós, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São coisas que não é lícito o homem saber. O apóstolo Paulo teve uma visão, e nessa visão ele diz que para que ele não se vangloriasse, ele teve que sofrer, ele teve que padecer muito, para ele não se engrandecer, para ele não se exaltar. E ele disse que o que viu não é lícito o homem saber. De tão bom, de tão maravilhoso que é. Deus nos orienta. Seja grato. Seja agradecido. Às vezes a gente vê na internet, às vezes, hoje em dia o mundo se tornou pequeno por conta da internet. A gente sabe, a gente conhece tantas e tantas coisas. Pessoas padecendo fome. E a gente come de manhã, come de tarde, come de noite, e se quiser come de madrugada, e se quiser come da hora que quiser. A gente tem demais. A gente tem demais. E às vezes a gente fica murmurando, não só em palavras, mas em atitudes. Às vezes a gente reclama, porque não tem aquilo que a gente gostaria de ter, não é aquilo que a gente gostaria de ser. Mas a gente precisa entender que nós somos aquilo que Deus quer que a gente seja. A gente tem aquilo que Deus quer que a gente tenha. E Ele só quer da gente que a gente seja grato, seja agradecido. Agradecer pela sua família. Observe o que acontece no mundo e olhe para a sua casa, olhe para a sua família. Veja que bênção. Seus filhos. Veja que bênção. Veja sua família. Tem algum problema? Mas todo mundo tem. Quem é que não tem problema no mundo? Quem é que não passa por dificuldade no mundo? Mas nós temos esperança, nós temos um Deus real, verdadeiro, que nos promete, que nos dá, que nos garante a vida eterna. Nós temos a salvação, temos a certeza que vamos morar com Jesus. Meu irmão, nós temos motivos de sobra. Estamos aqui nessa noite reunidos na nossa igreja, onde existem tantos lugares no mundo que cristão não pode se reunir. E nós estamos aqui reunidos, louvando, glorificando a Deus. Seja grato.
Seja grato pelo pouco, seja grato pelo muito, seja grato por ter, seja grato por não ter. Afinal de contas, Deus tem um controle de tudo. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele é o Deus absoluto. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Seja agradecido, amém? Versículo 16, eita Jesus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olhe, eu vou dar aqui uma revelação, que não é uma revelação minha não, é uma revelação bíblica, está na palavra. Se você quer deixar de pecar, se você quer pecar menos, encha sua mente da palavra de Deus. Se levante de manhã, separe alguns minutos, faça isso todos os dias, e você veja com o passar do tempo se você vai pecar. Como você pecava antes. Agora, se você não tem o hábito, não vive lendo a palavra de Deus, não vive estudando, não vive meditando, pode ficar certo. Você é um forte candidato a viver pecando. Pecar é viver uma vida que não é para a glória de Deus. Mas se você tem comunhão com a palavra de Deus, se você lê a palavra de Deus, se você vive com ela constantemente, pode ficar certo que ela é viva, ela é eficaz, ela penetra até a divisão de juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do ser humano. Lê a palavra, medite na palavra, estude a palavra e veja o resultado na sua vida. Não é na vida dos outros não, é na sua vida. Agora, se você se afasta da palavra, a coisa é séria. É como disse alguém com muita sabedoria: a fé que salva vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Da mesma forma, a ausência da palavra de Cristo te afasta de Cristo. Se você não tem o costume, se você não tem o hábito de ler a palavra constantemente, frequentemente na sua vida, sua linguagem vai ser uma linguagem diferente. Suas atitudes vão ser diferentes. Mas quando você passa a ler a palavra, meditar na palavra, você passa a ter uma vida diferente. Você passa a ser guiado pela palavra. Você passa a ser orientado pela palavra. Você vai fazer certas coisas, aí você lembra da palavra. Eita, a palavra diz isso. Eita, a palavra diz aquilo. E você vai mudando para o louvor e para a glória do Senhor, porque a palavra de Deus é viva. Por isso que Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém? Instruí-vos, aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria. Como é que eu vou instruir? Como é que eu vou aconselhar se eu não conheço a palavra de Deus? Como é que você vai instruir? Como é que você vai ensinar se você não conhece a palavra de Deus? Tem certas situações na vida que, se a gente for dar um conselho humanamente falando, a gente vai dizer cada besteira. A gente vai fazer cada besteira. Mas quando a gente conhece a palavra, quando a gente tem o conhecimento da palavra, a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente não pode, porque a gente conhece a palavra e a gente sabe que se fizer está errado. É por isso que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. O pão é o alimento que a gente come para sobreviver fisicamente. A gente come pelo menos 3 vezes no dia, alguns mais, para poder a gente sobreviver. E a palavra? E a palavra? Que espaço ela tem na minha vida e na tua vida? É por isso que o capeta, ele vai fazer de tudo, para que a palavra não seja pregada. É por isso que ele vai fazer de tudo para que a palavra perca o valor. Para o mundo, para nós não. O mundo pode dizer que aqui não vale nada, mas para mim aqui vale tudo. O mundo pode dizer para você que aqui não vale nada, você tem certeza que essa palavra é fiel. Você sabe que Jesus disse: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras jamais haverá de passar. Mas o mundo está aí zombando, o mundo está aí ridicularizando, o mundo está aí sem acreditar na palavra. Mas a palavra não é para o mundo não, a palavra é para nós, é para quem crê. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê, tem vida eterna. Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu proferi, essa o julgará no último dia.
Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, habite na sua vida ricamente a palavra de Cristo. Habite na sua vida ricamente a palavra de Cristo. Talvez você conheça os jogadores do seu clube. Talvez você saiba quantos títulos o seu clube tem. Talvez você saiba tudo do seu clube que você ama. E o que é que você sabe da palavra? Talvez você saiba todos os personagens da sua novela preferida, da sua série preferida. Talvez você saiba muitas e muitas coisas do mundo. E o que é que você sabe da palavra? E não é só saber no sentido de ter conhecimento, é saber e procurar pôr em prática. Porque um sei e não pôr em prática não vale nada. Não vale nada. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutualmente com toda a sabedoria. Olha que a gente vai ter muitas e muitas oportunidades. Olha que nós teremos muitas e muitas oportunidades para a gente ajudar, para a gente cooperar. Como? Eu não sei, eu vou chamar o pastor da igreja, porque eu não sei. Não, você precisa saber. Você precisa ter conhecimento aqui. Não é só o pastor, não. Somos todos nós. Habite em vós, igreja. Habite em vós a palavra de Cristo. Igreja, instruí-vos. Igreja, aconselhai-vos mutualmente. Você aconselha outro, o outro aconselha outro. Você ensina outro, o outro ensina outro. O outro te ensina. A vida da gente é assim, é uma vida de crescimento. Vai chegando novos convertidos para a gente trabalhar com ele. Vamos ter muitas e muitas e muitas e muitas oportunidades para ensinar, para aconselhar, para instruir. Mas como? Se eu não tenho intimidade, se eu não conheço. É por isso que Paulo disse: habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Faça um pacto, você e Deus. Faça um pacto com você mesmo. A partir de hoje eu vou tirar 10 minutos para ler a palavra. É tão pouco. 10 minutos, meu Deus. No dia tem 24 horas. 24 horas vezes 60 minutos, meu Deus do céu, vai dar 120, vai dar 144. Meu Deus do céu, é tanto minuto do mundo que não daria para fazer a conta aqui na hora, só se eu parar para raciocinar um pouco. Tiro 10 minutos. Com o passar do tempo, tu vai achar pouco, tu vai tirar 15. Quando naquele dia falhou por algum motivo, no outro dia tu recupera, vai lá, bota os 15, bota os 10 a mais, e seja lá o que for, vai lendo a palavra. Eu vou já te advertir, tu vai ter dificuldade em alguns momentos, porque o inimigo não vai querer que você leia a palavra. O inimigo não está preocupado se a gente se reúne aqui e louva a Deus de meia hora, uma hora, um dia, não, ele está preocupado com isso não. Isso aí faz parte. Agora, quando a gente prega a palavra, a coisa muda. Quando a gente dobra o joelho, a coisa muda. Lê a palavra, estude a palavra, habite em você ricamente a palavra de Cristo. A gente conhece tantas coisas, a gente faz cursos e mais cursos, e a gente passa, e a gente é aprovado, e a gente tem um curso A, um curso B, um curso C, e a gente vai buscar mais um, mais outro, mais outro e mais outro. E a palavra? E a palavra? A gente deve ter tudo isso sim, mas também deve ter a palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Com gratidão, sendo grato a Deus, sendo grato a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. E para terminar o versículo 17. Tudo que fizerdes. Eu não tenho ideia do que eu faço durante um dia. Eu sei que se eu for parar para pensar aqui o que eu fiz hoje, eu vou lembrar de muitas coisas, mas eu sei que algumas coisas eu já esqueci. Mas o que é que eu fiz esta semana? Aí a coisa já complicou, porque não vai dar para lembrar de jeito nenhum. E o que é que eu fiz a semana passada? E o que é que eu fiz este mês? E o que é que eu fiz o mês passado? E você também? O que é que você fez? O que é que você anda fazendo? Como é que você faz? Para quem você faz? Para quem nós fazemos? Observa,
E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, faça em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus. Não é só na igreja não, viu, irmãos. Às vezes na igreja a gente se envolve e faz com todo amor, com todo carinho. Não é só na igreja não, é em casa, com a tua família, é na rua, com teus amigos e também com teus desafetos. É tudo, não é algumas coisas, não é o que eu gosto, não é o que eu simpatizo, não é o que eu quero, não, é tudo, tudo. O que é que a gente anda falando? O que é que sai de nossas bocas? O que é que a gente vive pronunciando? O que é que a gente vive fazendo nesse mundo? Nesse mundo que está aí jogado, nesse mundo que é contra tudo que é de Deus. Como é que a gente é? Eu digo e eu sempre vou dizer, aqui na igreja, concurso de santidade. Ninguém ganha, porque todo mundo é santo. Mas não é na igreja que a gente tem que ser santo. É fora. É na rua. Aqui na igreja, não precisa a gente se esforçar não, porque todo mundo na igreja é santo. A gente quando chega na igreja, a gente deixa a nossa máscara lá fora e a gente entra com a máscara de santo. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, minha irmã. Tudo bem? Um abraço, tal, pai, sai por aí fora. Na igreja, a gente é isso na igreja. Mas lá fora a gente é assim. Como é que a gente procede lá fora? Com nossa família? Como é que a gente trata nossos cônjuges? Como é que nós tratamos nossos filhos? Como é que nós tratamos nossos pais? Como é que nós tratamos os vizinhos? Como é que nós tratamos aqueles desafetos? Tudo que fizer. Tudo. O que é tudo, irmão? Tudo. Não é quase tudo, não é algumas coisas, é tudo. E tudo que fizerdes, seja em palavra. Estão percebendo aí a diferença de um cristão para quem não é cristão? É por isso que Paulo diz em Efésios 4:29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. É por isso que da boca de um cristão não deve sair músicas do mundo. Qual é o pecado que tem? Eu não sei. Pergunta a Deus. Pergunta a mim não, pergunta a Deus. Senhor, qual é o pecado que tem de eu ir para o forró? Pergunta a Deus, a mim não, pergunta a Deus. Que Ele vai te responder. Qual é o pecado que tem de eu tomar uma cervejinha, de eu tomar um whiskyzinho? Qual é o pecado que tem? Pergunta a Deus. Senhor, tem algum pecado de eu tomar um whiskyzinho? Senta aqui comigo, vamos beber. Eu vou beber um, tu vai beber outro. Eu vou botar um copinho para tu. Pergunta a Ele. É para a tua glória, Senhor. Porque está aqui escrito. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Essa é a nossa tarefa como cristão. Essa é a nossa missão como cristão. Não é só dizer, eu sou de Cristo, eu adoro Cristo, eu louvo a Cristo. Sim, e nossa vida, como é que é? Revestivos como eleitos de Deus. Apenas versículo 12, 13, 14, 15, 16, 17. 6 versículos. Se a gente não tivesse outras passagens, tivesse só esses 6 versículos, será que a gente era aprovado? Eu não estou aqui dizendo que você não é aprovado. Eu estou nos colocando. Será que nós éramos aprovados? Só esses 6 versículos que nós trabalhamos nessa noite. Para você pensar. Sai daqui nessa noite, meu Deus, que cristianismo eu estou vivendo. Colossenses 3,17, tudo que fizerdes, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. Será que você, eu não estou aqui questionando pelo amor de Deus, eu só quero perguntar.
Será que tudo que você faz na sua vida, você pode dizer, estou fazendo isso aqui, em nome de Jesus? Glória a Deus. Estou fazendo isso aqui em nome de Jesus. Estou falando isso aqui em nome de Jesus. Estou usando essa roupa aqui em nome de Jesus. Estou procedendo em nome de Jesus. Dando por ele graças a Deus, o nosso Pai. Amém? Que nessa noite, saia daqui pensando no que você ouviu. Saia daqui pensando nessa palavra. E eu vou mais uma vez fazer a leitura. Colossenses 3, versículo 12 em diante. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente, em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém?